Bom dia a todos os meus alunos. A aula de hoje vai ser sobre o Brasil, sobre territorialidade, soberania e segurança nacional. O objetivo desse conteúdo é reconhecer e aplicar o conceito de território, distinguir os conceitos de limite e fronteira, identificar em textos e mapas os limites territoriais e as fronteiras do Brasil. Primeiramente, a palavra território é amplamente utilizada não apenas pela geografia, mas também por outras áreas do conhecimento e pela mídia. A origem do termo remonta a formulado pela biologia, que significa uma área delimitada por uma espécie, na qual são desempenhadas suas funções vitais. Posteriormente, foi incorporado pela geografia com o significado de espaço físico, no qual o Estado exerce seu poder. Na geografia, o termo território ganhou contornos primordialmente políticos. Um território é resultante do exercício de dominação de um determinado agente, o Estado Nacional. Nesse sentido, o conceito de fronteira está sempre implicando ao de território, pois ela se constitui entre dois ou mais territórios. Atualmente, não se considera apenas o Estado Nacional como agente político. Por isso, o termo território é utilizado em sentido mais amplo. Ela indica uma área delimitada pelo exercício do poder de uma coletividade ou de uma instituição. Isso significa que o território do Estado contém múltiplas territorialidades. O território dos estados, o exemplo da Paraíba, o dos municípios, exemplo o município de Queimadas, o dos moradores de um bairro, exemplo bairro da Vila, bairro do Castanho, bairro Correia Lima 2, e o uso de drogas, exemplo é a Cracolândia, no bairro de Santa Efigênia, no São Paulo. Este último representa instituições ou grupo de pessoas que se apropriam de um espaço, construindo regras para seu uso, que devem ser seguidas por todos que queiram também utilizar aquele espaço. Nesse contexto, observem bem a imagem, também é bastante útil analisarmos o espaço segundo diferentes escalas de abordagem: nacional, estadual, regional e local. Exemplo, o bairro Santa Efigênia, na qual temos a Cracolândia, é um espaço de uso de drogas pelos usuários. No entanto, todo o bairro dentro de São Paulo está submetido ao poder do município, representado pela Prefeitura de São Paulo. Os municípios estão submetidos à autoridade do Estado, representando pelo governo do Estado de São Paulo, e por sua vez os estados estão submetidos à União, mesmo que exista a elaboração de diferentes regras de uso dos lugares. O que eu quero dizer com isso? Que para a geografia, esses grupos de pessoas estão exercendo poder sobre um espaço, no caso aqui a Cracolândia, mas há limitações de apropriação dos usuários de droga nesse bairro Santa Efigênia, pois as regras para o uso dos espaços eles não podem contrariar aquelas impostas pelo poder das instituições públicas. Por isso que a Prefeitura de São Paulo ela reprime os usuários de drogas. Mesma coisa, os municípios têm um poder limitado, os estados também, e até a União. A União não pode fazer tudo o que bem entender, ela é limitada por legislações internacionais. Passamos então para a ideia de limite e fronteira. Os termos limite e fronteira estão fortemente ligados ao conceito de território e são comumente reconhecidos como sinônimos. Há, no entanto, distinções importantes que passam despercebidas na linguagem do dia a dia. O termo fronteira tem a mesma raiz da palavra frente. Portanto, o sentido original etimológico seria o que se põe à frente de algo. Inicialmente, em sua origem, indicava simplesmente a margem do mundo conhecido, ou seja, até onde o território havia sido ocupado ou habitado. Atualmente, a fronteira ela marca o encontro dos territórios, já que a superfície da Terra está quase inteiramente dividida em territórios de estados nacionais, os países. Em outras palavras,
Fronteira é uma faixa do território de um país que se estende ao longo da linha de limite. Já o limite refere-se a uma linha precisa, nitidamente definida no terreno, que em geral é estabelecida por meio de acordos e convenções entre os países limítrofes e estabelece de forma exata onde termina cada território. Os limites podem ser de dois tipos: naturais ou artificiais. Os naturais, como o próprio nome indica, são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano, como rios, córregos, mares e montanhas. Esses elementos naturais são aproveitados para delimitar o fim de um território e o começo do outro. Já os limites artificiais são aqueles construídos pelo homem, como estradas, muros, linhas imaginárias, e também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar os territórios. Exemplo no Brasil de limite natural é o Rio Paraná, que faz a divisa entre Brasil e Argentina. Exemplo de limite artificial é o muro construído entre os Estados Unidos e o México para delimitar a separação e evitar o fluxo de pessoas entre os dois países, de forma terrestre, entre os dois países. Todo o território em que há um Estado nacional, um país, possui uma capital federal, uma capital que representa o país. No caso do Brasil, a cidade de Brasília é o símbolo da territorialidade, no sentido de soberania política sobre o território nacional. No entanto, nem sempre o Brasil teve Brasília como capital. Entre 1549 até 1763, ainda no período colonial, Salvador exercia essa função. Depois, o Rio de Janeiro, de 1763 até 1960, é que se tornou a capital do Brasil. E na década de 60, Brasília foi construída exclusivamente para ser a capital do Brasil e inaugurada em 21 de abril desse ano, de 1960. A capital federal ela foi projetada e idealizada pelo arquiteto Lúcio Costa e a arquitetura dos edifícios públicos pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Nesta imagem vemos a maquete da cidade de Brasília que foi confeccionada por Lúcio Costa. Mas a soberania não se limita apenas a Brasília. Ela é exercida sobre terras superficiais, o subsolo, o espaço aéreo e o mar territorial. Por essa razão, o Brasil ele tem o direito de explorar recursos, tanto energéticos, que estejam sobre a superfície, embaixo da superfície, sobre o seu espaço aéreo ou ainda sobre o mar territorial. Isso também vale para as águas subterrâneas, além de poder fiscalizar o tráfego realizado no espaço aéreo sobre o seu território terrestre e seu mar territorial. O que é o mar territorial? Compreende uma faixa de 12 milhas marítimas, ou seja, 21,6 quilômetros de largura, medidas a partir do litoral continental e insular. Em outras palavras, quando termina a costa, aquela região, conta-se 21 quilômetros mar adentro. Aquela área é conhecida como mar territorial. Sobre esse mar territorial, o Brasil tem um direito exclusivo de explorar recursos minerais, energéticos e águas subterrâneas. Embora o Brasil não apresente nenhuma questão a ser resolvida em relação às suas fronteiras terrestres atualmente, o país possui uma política de soberania e segurança nacional que se destaca o conceito de faixa de fronteira, o projeto Calha Norte, o CIPAM-CIVAM e o projeto Radan Brasil. A faixa de fronteira compreende uma extensão interna de largura ao longo de 15 mil quilômetros das fronteiras terrestres brasileiras. Essa imagem aqui colorida, mas em evidência no mapa. Nessa área, qualquer atividade só é permitida com autorização do governo federal. Inclusive, aquelas pessoas que passam para concurso da Polícia Federal vão exercer sua profissão nessa região de fronteira. Tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal, Exército e Marinha
possuem postos de fiscalização nessa região de fronteira. Nessa zona de fronteira também existem cidades gêmeas. Exemplo disso é a cidade de Leste, no Paraguai, que é vizinha à cidade de Foz do Iguaçu, aqui no Brasil. A única separação entre as duas cidades é uma ponte, que interliga as duas cidades. Já o projeto denominado Desenvolvimento e Segurança na região ao norte do Rio Solimões e Amazonas, que ficou conhecido como Projeto Calha Norte, ela foi elaborada pelo governo militar para proteger a faixa de fronteira da Amazônia, que é uma área relativamente despovoada e que sofre influência do narcotráfico e de agentes não nacionais em missões indígenas. O projeto Calha Norte abrange uma área inexplorada com mais de 6,5 mil quilômetros de fronteiras terrestres que se estende desde Tabatinga, no Amazonas, até a foz do rio Oiapoque, somando mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. A partir de 1985, época da redemocratização, o programa Calha Norte passou a executar projetos que contribuem para o desenvolvimento da Amazônia setentrional em duas vertentes, civil e militar. Esse projeto atende a mais de 194 municípios em 6 estados. São mais de 8 milhões de pessoas alcançadas. A partir dos anos 2000, o programa recebeu verbas para a construção de quartéis, estradas e melhorias sociais para as aldeias indígenas. Essa preocupação ela teve como principal motivo a atuação de organizações não governamentais na faixa de fronteira, que eram consideradas pelas autoridades uma ameaça à soberania nacional. Nos últimos 10 anos, o programa aplicou mais de 2 bilhões em melhorias, como construção de escolas, compra de ônibus, construção e restauração de postos de saúde, em atividades da agricultura, construção de obras e creches. Quadras poliesportivas, centros de convivência para jovens e idosos, passarelas, praças, pontos de ônibus, bibliotecas, caminhões coletores de lixo, terminais rodoviários, carretas e tratores agrícolas são exemplos dessas melhorias. Em relação ao lado militar, temos alguns postos avançados na selva destinados à proteção do território nacional, que é justamente nessa área de fronteira. Nesse sentido, o Ministério da Defesa ele transferiu novas unidades militares para o coração da Amazônia. Se destacam 4 principais unidades de defesa: a de São Gabriel da Cachoeira, o de Barcelos, o de Santa Isabel do Rio Negro e o de Manaus. Esses regimentos estão localizados em pontos estratégicos destinados a inibir ações do tráfico de drogas, da biopirataria, de roubos e atividades ilícitas no local. Em seguida passamos para compreender o sistema CIPAM e CIVAM. O primeiro, o Sistema de Proteção da Amazônia, conhecido como CIPAM, é um projeto de grandes dimensões, criado para proteger e fornecer subsídios para o desenvolvimento de uma área muito importante, que é a Amazônia Legal. Toda essa área no mapa compreende a Amazônia Legal, que abrange todos os estados da região norte, o estado do Mato Grosso e parte do estado do Maranhão. Esse projeto ele apresenta como um dos seus componentes o Sistema de Vigilância da Amazônia, que é o CIVAM, que está em vigor desde 1997. O CIVAM ele funciona como uma rede de coleta e processamento de dados da Amazônia e apresenta uma infraestrutura integrada que dispõe de técnicas modernas como sensoriamento remoto, vigilância por radares, monitoramento ambiental e meteorológico, recursos computadorizados e meios de telecomunicações, que são os satélites, com centro de coordenação geral, que é sediado na cidade de Brasília, e 3 centros regionais de vigilância, que se encontram em Belém, Manaus e Porto Velho. Qual a função do sistema CIPAM e CIVAM? Reduzir as atividades ilegais, contrabando da fauna, da flora, tráfico de drogas, invasão de terras indígenas, e monitora a região protegendo o meio ambiente
principalmente evitando o desmatamento da floresta amazônica. Já o projeto RADAM, posteriormente conhecido como RADAM Brasil, ele foi criado na década de 1970 com o objetivo de detalhar a geologia, o relevo, os solos e a cartografia da Amazônia e do Nordeste brasileiro. O governo militar naquela época estava preocupado em saber os recursos energéticos e econômicos existentes na região Norte e Nordeste, principalmente a região Norte, que era pouco conhecido, que de fato o governo federal não sabia o que havia sobre as terras da região norte do país. Aos poucos, o projeto, que utilizava técnicas como sensoriamento remoto e aerofotogrametria, ampliou-se em 1975 e foi estendido a todo o território brasileiro, passando a se chamar RADAM Brasil. O projeto compreendia em colocar um avião. Neste avião era acoplado uma câmera que tirava imagens fotográficas do solo. Com isso foi possível construir o primeiro mapa completo do Brasil, que até então inexistente. Quanto às fronteiras terrestres, segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 23 mil quilômetros de fronteira, sendo 15.700 de fronteiras terrestres e 7.300 quilômetros de fronteiras marítimas. As fronteiras terrestres, elas foram demarcadas segundo as características da paisagem predominante, no caso, rios, lagos, montanhas, serras, picos, foram limites estabelecidos entre o Brasil e os outros países por tratados. As fronteiras terrestres brasileiras representam cerca de 68% de toda a extensão do limite territorial, na qual apenas o Chile e o Equador não fazem fronteira com o Brasil. Os 7.367 quilômetros de fronteiras marítimas brasileiras estendem-se desde a foz do rio Oiapoque, entre a Guiana Francesa e o Amapá, até a barra do arroio Chuí, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, como é possível visualizar na imagem. Além do governo ter preocupação em proteger as fronteiras terrestres, que é uma tarefa quase impossível, é necessário proteger as fronteiras marítimas a fim de garantir soberania para a exploração, conservação e gestão dos recursos naturais presentes no mar. Nesse sentido, o Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, que foi realizada em 1982 na Jamaica. Segundo essa convenção, o Brasil tem direitos de soberania e controle pleno sobre as águas, o espaço aéreo e o subsolo dessas águas, nas faixas de fronteira marítima, denominada mar territorial, que deve ser no máximo 12 milhas marítimas, 21,6 quilômetros, além das costas brasileiras. O tratado estabeleceu ainda uma faixa que se estende 200 milhas marítimas, corresponde a 370 quilômetros a partir do mar territorial dos países que possuem litoral, e também a partir de suas ilhas oceânicas efetivamente ocupadas. Essa faixa é denominada Zona Econômica Exclusiva, isto é, dentro desses limites, todos os recursos oferecidos pelo mar podem ser explorados pelo país que o detém. Observe a imagem. Essa parte mais em azul claro, próxima ao litoral, compreende o mar territorial. Essa área mais de azul mais escuro compreende a zona econômica exclusiva. Como o país possui algumas ilhas e arquipélagos, toda a área ocupada por essas ilhas e arquipélagos compreende também da zona econômica exclusiva do Brasil. Nessa área, o Brasil pode praticar pesca, exploração mineral e outras atividades econômicas. As ilhas que fazem parte do território nacional e se encontram mais distantes de seu território são as Ilhas da Trindade, que é um bem federal. Quem estabeleceu isso foi a própria Constituição do Brasil. É um bem que pertence à União. Cabe à Marinha do Brasil administrar essa Ilha de Trindade. Ela está localizada a mais de 1.167 quilômetros de distância do Espírito Santo. Ao redor da Ilha da Trindade existe o mar territorial e a zona econômica exclusiva. Existe um posto
oceanógrafo na Ilha da Trindade, chamado de Point, desde 1957, destinado à pesquisa científica. Outro conjunto de ilhas é o arquipélago de São Pedro e São Paulo, também é um bem federal. O Brasil possui 3 interesses distintos nesse arquipélago. O interesse econômico, porque está situado numa rota migratória de peixes com altíssimo valor comercial, ou seja, é uma região bastante promissora para a atividade pesqueira nacional. Possui também interesse científico, pela existência de uma rica biodiversidade, e tem interesse estratégico, já que a Marinha do Brasil mantém um grupo de trabalho permanente para ocupação e pesquisa no arquipélago, o que assegurou também mais de 450 mil quilômetros à sua zona econômica exclusiva original, o que equivale a 13% de toda a zona econômica exclusiva brasileira, ou a 6% do território nacional. Está situado a 950 quilômetros de distância do estado do Rio Grande do Norte. Outro arquipélago mais conhecido é Fernando de Noronha. E tivemos 3 momentos de gestões governamentais. No ano de 1737, o povoamento português na ilha de Fernão começa a acontecer de fato e o arquipélago transformado em presídio. No ano de 1942, Noronha se torna um território federal e durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha passou ao Ministério da Guerra e assim ficou sendo administrada pelas Forças Armadas até a Constituição de 1988. No ano de 1988, marca o último retorno da ilha a Pernambuco na forma de distrito estadual que permanece até hoje. Então, atualmente, Fernando de Noronha faz parte do estado de Pernambuco. Está a cerca de 360 quilômetros de distância de Natal, no Rio Grande do Norte, e a mais de 545 quilômetros de distância de Recife. A ilha de Fernando de Noronha possui vários povoados nela. A mais conhecida é a Vila dos Remédios e possui vários pontos turísticos. Por fim, o Atol das Rocas, que é considerado uma reserva biológica administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, é a primeira unidade de conservação marinha do Brasil e guarda o único atol do Atlântico Sul, que compreende um recife oceânico anelar, em forma de anel, que circunda uma laguna que pode ou não conter ilhas. Ela é administrada pela Marinha do Brasil. Existe um farol destinado à vigilância pela Marinha do Brasil e um centro de pesquisas científicas destinado a pesquisar a biodiversidade local.